apenas ter medo, fica à vontade. Nós temos que ter medo de pecado, fazer a vontade da carne do diabo. Nós temos que ter medo de fazer a vontade, aleluia, do inimigo. Aqui eu vejo o profeta Malaquias. Aqui eu entro na mensagem. Aleluia! Profeta Malaquias, homem levantado pela mão de Deus. Aleluia, Deus me deu um tema nessa noite. Mais uma vez, esse tema diz: levantado pela mão de Deus para fazer a diferença. Diga comigo: levantado pela mão de Deus para fazer a diferença. Deus levanta esse nome no ano 420, 430, aleluia, aproximadamente. Esse profeta, a Bíblia diz que ele profetizou, aleluia, a respeito, assim que o povo judeu vieram do exílio babilônico. O povo chegaram e agora tinha um formalismo dos sacerdotes, uma negligência. Esse povo estava agora se corrompido, contaminado. Esse povo estava distante de Deus, uma apostasia. Esse povo estava na idolatria. Esse povo estava corrompido. Eles profetizavam no altar do céu, derramavam lágrima, choro, mas Deus estava dizendo pela boca do profeta: eu não recebo mais o sacrifício de vocês, eu não recebo o choro de vocês, o clamor de vocês. Vocês estão na idolatria, vocês estão no adultério, vocês deixaram a mulher da mocidade e casaram com outra, casamento misto. Ele estava negligente nas ofertas dos dízimos, que eram os mandamentos para trazer para o mantimento da obra de Deus. Aleluia! E o profeta, Deus fala na boca do profeta dizendo, Deus começa a falar na boca do profeta e dizendo que ia trazer juízo. O homem, quando é levantado pela mão de Deus, ele fala a verdade. Ele é questionado, ele é rejeitado, ele é, aleluia, muitas vezes, irmão, até morto pela palavra da verdade. Homens que Deus levantou para pregar a verdade, homens que foram levantados pela mão de Deus, fizeram a diferença. Todos estão dizendo da geração do pleno século XXI, a geração do avivamento, a geração disso e daquilo, mas não suporta a cruz de Cristo, não suporta mais a sua doutrina. Leva a vida deliberada, leva a vida libertinagem, leva a vida mudada. E Deus está dizendo: quem é levantado pela minha mão tem que suportar os açoites, tem que suportar a cruz. Oh, aleluia! Profeta Malaquias profetizou. O povo estava corrompido, o povo estava virado para as coisas do mundo, o povo estava relaxado. A obra de Deus, aleluia, ainda que teve, aleluia, um pouco avivamento no ministério de Esdras, mas logo o povo se corrompeu e Deus levanta esse profeta num tempo diferente e ele profetiza para esse povo errôneo. Nós estamos vivendo nos dias difíceis e que Deus levantou vários profetas para falar com a nação de Israel, com a tribo de Judá, com a tribo de Israel. A tribo se dividiu, o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, mas Deus nunca deixou. A boca de um profeta levantou em época diferente para profetizar, para alertar, para avisar. E olhando aqui, pastor, os sacerdotes na época de Malaquias, eles estavam negligentes. Sacerdotes, eles tinham a incumbência com a lei do Senhor no céu.
se pregoar no tabernáculo do Senhor, de acender as lâmpadas, de ensinar a lei do Senhor. O sacerdote levita conduzia a arca da aliança, para que a presença de Deus, a glória de Deus estivesse ali. E os sacerdotes, eles tinham a incumbência, aleluia. Eles foram delegados para quê? Para ensinar o povo. Quando o rei era levantado, a Bíblia diz que o povo, quando o rei praticava a palavra, os sacerdotes aplicavam a palavra, os profetas profetizavam a palavra e o povo seguia nos mandamentos do Senhor. Mas aqui o povo estava distante. Mas Deus levando esse homem, Deus levando esse profeta para fazer a diferença. E ele diz no versículo 18: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é o ímpio? Aquele que recusa, aquele que não obedece. Quem é o ímpio? Aquele que critica ou profana as coisas de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Por isso o sábio Salomão diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe por que tem muito tempo por aí corrompido? Aleluia! Porque não tem mais profecia bíblica, não tem mais doutrina bíblica. Sabe por que o mundo está se corrompendo, vivendo uma vida deliberada? Sabe por quê? Porque não foi levantado pela mão de Deus para fazer a diferença. Um jovem, quando ele faz a diferença, ele obedece a palavra de Deus. Um ciclo de oração, quando faz a diferença, ela ora, como diz o pastor aqui, ela consagra. Um pastor, quando é chamado ou levantado pela mão de Deus, doe que doer, ele é uma pessoa carisma, tem amor, acolhedor, generoso, mas ele não pode deixar de pregar a verdade. Tem que pregar a doutrina, pregar contra o segundo casamento, contra a idolatria, contra a mentira, contra a heresia, porque se ele não pregar, naquele dia ele vai ser reprovado pela mão de Deus. Quem é levantado pela mão de Deus, ele fala a verdade. E aleluia! Aleluia! Que ainda recebe a palavra. Esse profeta aqui, ele profetizou e disse: olha, porventura, enfadado o Senhor dos Exércitos, e dizer que te enfadando, ou que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Onde está o Senhor no juízo? Pregar aqui na frente, cantar bonito, profetizar bonito, irmão, é fácil. Agora andar, como diz a palavra, renunciar às paixões mundanas, carnal, ninguém quer. Abandonar o pecado, ninguém quer, rapaz. Está no estado, na fama, no topo, ser titularizado como cristão, andar com a Bíblia, vestir uma roupa bonita, porque o povo de Deus tem que se vestir como santo, falar como santo, glorificar como santo. Não podemos viver uma vida de aparência. Estamos vivendo os últimos dias, mas quem é levantado pela mão de Deus ainda faz a diferença. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio mente, mas o justo não pode mentir. O ímpio adultera, mas o justo não pode adulterar. O ímpio, ele passa cheque sem fundo, mas o crente lavado no sangue de Jesus, ele tem que ser justo. O ímpio se veste no padrão do mundo, na sensualidade do mundo, mas o justo se veste no padrão do céu. Levante a tua mão
você já não vê mais a diferença. Muitos lugares, os sacerdotes estão corrompidos, os profetas estão corrompidos, os profetas estão contaminados, a liderança está contaminada. Mas Jeová olha de cima, diz: eu escolhi homem e vou escolher homem para fazer a diferença.